Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Athletics para mais um vídeo para comentar um pouco mais sobre o que foram 5 meses do trabalho do Odair Hellmann, treinador do Furacão, que está num momento complicado, é verdade, que está numa situação complicada, é verdade, e que precisa ter uma campanha perfeita até o final do Campeonato Brasileiro para tentar o acesso ainda à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, deixa o like é importante, quanto mais like, mais o YouTube divulga esse conteúdo, beleza? 48% do trabalho do Papito nesse momento, né? É um número ruim? Não é um número péssimo, mas é um número insuficiente. É um número que não garante acesso. É um número que, inclusive, está até um pouco longe de garantir, mas que com 5 vitórias nos próximos 5 jogos chegaria a uma margem, a um momento em que ele atingiria os 60 e tantos %, e aí poderia, logicamente, ser considerada uma campanha de acesso. Aí sim, uma média de pontuação que sobe, né? 63, 65 pontos. 63 se vencer 4 e empatar uma. 65 se vencer as últimas 5 partidas. Então o Odair mostra um trabalho insuficiente em questão de resultado. 48% é sim insuficiente. E eu sei que o Odair já bateu muito nessa tecla de o trabalho merecia ter mais pontos, o trabalho merecia ter mais pontos, fizemos jogos em que o trabalho merecia ter mais possibilidades de pontuar. Eu até concordo com ele, tá? Eu só acho que existem pontos nisso tudo pra gente comentar aqui. Por exemplo, vamos de trás pra frente. No Clássico Atletiba, pra mim o erro do Odair Hellmann é, no intervalo do jogo, quando ele muda a estrutura, que atacava com uma construção de 3 zagueiros, só usa Pele como primeiro volante e uma linha com 6 jogadores mais à frente. Os 2 alas, né, o Léo Derick e o Benavides, os 2 meias, o Dudu e o Patrick, e os 2 atacantes, o Julimar e o Kevin Viveiros. Para o segundo tempo ele muda para um 3-2-5, então ele tira um cara de capacidade da última linha para trazer o Dudu mais para próximo do Bruno Zapelli, e ele possibilita dessa maneira que o Coritiba ficasse um pouco mais confortável, pois marcava com 5 jogadores também e com 3. Ou seja, o Coritiba tinha 5 contra 5 na sua linha defensiva, um 3 contra 2 na linha do meio campo, porque marcava com 3 caras à frente da zaga, e um 1 contra 3. E era onde o Atlético tinha vantagem. Tanto que muitas vezes a gente viu o Madison, né, fazendo essa ultrapassagem para se tornar mais uma opção ofensiva, e foi quando o Atlético gerou as melhores chances, a melhor chance com o Leozinho. Então, para mim, é erro do Odair a atuação abaixo, e ele reconhece, tá? Mas é erro do Odair a atuação abaixo do Papito no Clássico Atletiba e do Atlético no Clássico Atletiba. Pega o Avaí. Esse jogo é um jogo que o Atlético tem muitas chances criadas. É um jogo que o Atlético perde chances a rodo. É um jogo que o Atlético consegue gerar perigo e volume suficiente para vencer a partida. E acaba não conseguindo, e toma um gol bobo, é verdade, um gol num mérito enorme da equipe do Avaí, né? Mas faltou eficiência coletiva para conseguir vencer essa partida contra o Avaí. E eficiência de conclusão mesmo, de finalização de jogada mesmo. Assim como no Clássico Atletiba, se o Julimar aproveita as 2 chances claríssimas que ele teve, talvez o Atlético pudesse ter um pouquinho mais de qualidade e vantagem no placar, né? E aí existe o ponto, o Atlético não gera perigo o suficiente, tem muito volume, mas às vezes para pegar defesas fechadas é um time que não está tão bem. E é lógico, né? É muito mais fácil e você tem muito mais espaço para quando você ataca uma defesa que está exposta do que quando você ataca um bloco baixo, né? E acho que a maneira de enfrentar blocos baixos é o que o futebol hoje em dia se propõe a resolver. O jogo posicional surge exatamente para enfrentar adversários muito bem fechados, dar amplitude com os 2 alas, gerar espaço entre os intervalos dos jogadores de marcação e com movimentos de ruptura você entrar na área do adversário em condição de fazer o gol, chegar no último terço bem. Mas aí eu tendo a encontrar um número e acho que esse número entra em desacordo com a teoria de que o Atlético não tem nenhuma alternativa contra um bloco baixo. O Atlético enfrentou, via de regra, blocos baixos ao longo da temporada.
O Atlético teve os seus maiores índices de gols esperados contra times em bloco mais baixo na temporada. O Atlético tem mais de 46 gols esperados nessa temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem o melhor ataque da competição. Então, se falta ofensividade, se falta eficiência ofensiva principalmente, é um Atlético que tem conseguido criar a nível da Série B do Campeonato Brasileiro. O problema não acho que esteja aí. E acho que até nos cenários em que o Atlético esteve atacando esses blocos muito baixos, ele só conseguiu fazer um gol. Contra o Paysandu, contra o Cuiabá, contra a Ferroviária, que perdeu um monte de chance, contra o próprio Avaí. O problema é que um Atlético que defensivamente não conseguiu manter o nível, não conseguiu ter competência também, e aí acabou não aproveitando das vantagens que criou. Então eu discordo, sim, da teoria, que tem até um certo embasamento, tá? Não estou discordando 100%. Mas eu discordo, sim, da teoria de que o Atlético cria pouco, ou que o Atlético tenha poucas alternativas para criar. No clássico isso é uma verdade. No âmbito geral, eu discordo frontalmente. Acho que sim, o Atlético teve possibilidades. Até nos jogos de menos volume, você vai pensar o Atlético Goianiense na Arena da Baixada. Pô, gente, o Atlético perdeu um gol na pequena área com o Juliano tentando finalizar de calcanhar. O Goiás na Arena da Baixada. O Patrick perdeu um gol dentro da pequena área sem goleiro, né? Ferroviária. O Kardec perdeu 4 ou 5 chances claríssimas de gol nesse jogo. O próprio Viveiros, né, perdeu uma chance na pequena área sem goleiro. Então uma teoria que eu acho que tem sentido, mas eu acho que é mal interpretada. Eu acho que tem sentido porque é um Atlético que em muitos momentos não consegue ter a mesma volúpia, as mesmas grandes chances do que tem quando atacando uma defesa mais aberta, mas acho que isso é natural do esporte. Acho que quando você ataca uma defesa mais fechada e quando você ataca uma defesa mais aberta, vão ter mudanças óbvias, mudanças naturais. Não exatamente isso diga respeito à capacidade criativa de um time, mas é um processo natural de mudar os adversários, mudar o enfrentamento e de um time que precisa, logicamente, em um contexto, ser muito mais criativo do que no outro. Mas acho que é um Atlético que, com o que tem e com um momento péssimo ao longo de toda a temporada, conseguiu fazer o necessário ofensivamente. É o segundo melhor ataque da competição e foi o melhor ataque por muito tempo. Por muito tempo. Essa sequência recente contra Remo, Atlético Goianiense, Avaí, Coritiba, em que o Atlético faz apenas 2 gols nos últimos 4 jogos, é isso? Né? Um gol contra o Remo, um gol contra o Avaí. Essa sequência também tira o Atlético desse posto. E acho que talvez aí exista um ponto de atenção. Mas o ponto de atenção maior é o lado defensivo. O ponto de atenção maior é as jogadas de bola aérea que foram controladas na sequência em que o Atlético vence 7 partidas consecutivas, descontrolaram-se na partida contra o Goianiense e também contra o Remo, 5 gols sofridos em 2 jogos nas bolas pelo alto, e foi recontrolada na partida contra o Avaí e contra o Coritiba. Mesmo contra o Coritiba sem o Carlos Teran e com uma movimentação muito interessante toda de colocar o Juan Felipe Agui para esse zagueiro da direita, para você ter centralizado o Léo e pela esquerda o Arthur, para você privar com que as entradas em diagonal do Yuri Castilho trouxessem perigo nessa bola virada pelo alto da direita para a esquerda. Isso era um traço da característica do Coritiba. Então é inteligente e é um trabalho que evolui também, defensivamente falando. Não é essencialmente dependente do Carlos Teran. Mas logicamente que ter o Teran é um fator positivo, né? Então, é um Atlético que fica aquém defensivamente, sim, mesmo com o trabalho do Odair, e acho que isso diz muito respeito às peças que ele tem para utilizar, né? Peças de jogadores sem nenhuma confiança, jogadores que não conseguiram ter o desenvolvimento tático e o desenvolvimento técnico esperado na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que ofensivamente o Atlético vinha compensando e perdeu pontos bobos em momentos complicados. A bola aérea é um problema. O Atlético é o terceiro time com mais gols de bola parada na competição, mas nenhum de cobranças de falta e cobranças de escanteio, 8 de pênalti e uma batida de falta direto. A bola aérea é um problemaço pro Atlético, mas acho que isso é mais institucional do que essencialmente do trabalho do Papito. E acho também, e o que eu digo com institucional, né?
É um Atlético que demite treinadores a cada 3 meses. Como é que se trabalha uma bola parada a cada 3 meses? Acho sim que o trabalho do Odair, que é o tema desse vídeo, deveria ter evoluído um pouco mais nessas jogadas de cobrança de bola parada. Mas não consigo também não consigo colocar como um caminhão nas costas do trabalho um problema que vem, pelo menos, desde 2022. Né? Ainda assim, poderia ter feito algo melhor nesse sentido, sim. Em 5 meses, o Odair viveu uma montanha-russa, né? O Atlético viveu uma montanha-russa. O Odair tem uma sequência inicial positiva, de certa maneira, 2 derrotas em apenas 6 jogos. Depois ele vive uma sequência de 7 partidas jogando bem, mas não vencendo. E teve uma sequência muito complicada. Depois ele vence 7 jogos e agora ele volta a ter uma sequência ruim, a perder 2 e empatar 2 consecutivamente. Mas, insisto aqui, nesses jogos, Atlético Goianiense de fora, Remo, Avaí e Coritiba, o Atlético fez o suficiente dentro do gramado para justificar pontos vencidos. Contra o Avaí, o Atlético merecia ter vencido o jogo. Contra o Remo, o Atlético merecia ter vencido o jogo. Contra o Coritiba, menos. Mas acho que a nível de oportunidades claras de gol, e nem digo que o 0x0 é injusto, o 0x0 é justo, tá? Mas o Atlético também teve possibilidades, principalmente no primeiro tempo, de vencer a partida. E claro que se fizesse o gol, o cenário ia mudar, mas ainda assim. É um Atlético que, com os mesmos jogadores, com o mesmo posicionamento tático e com performances muito parecidas, não conseguiu somar pontos que vinha somando nas 7 partidas em que somou e venceu diretamente os jogos. Acho que, como tendência daqui para frente, é um Atlético que volte a mais vencer do que perder, mais ganhar pontos do que perder pontos. Se serão 5 vitórias consecutivas, eu não consigo dizer, eu acho improvável. Se serão 4 vitórias e um empate, eu acho possível, mas ainda assim eu acho improvável. Agora, que é um trabalho com mais pontos positivos do que pontos negativos, para mim isso é. E acho que se a possibilidade de manter o Odair Hellmann no comando para a próxima temporada, eu agarraria essa possibilidade, fosse Mário Celso Petralha, fosse Márcio Lara, que está muito envolvido, e fosse também o Eduardo Freeland, né, diretor de futebol. Acho que ter continuidade é o essencial. Ter continuidade no comando atleticano é algo que o Atlético não vive desde 2022, né? Um trabalho tão longo, pelo menos com 5 meses, é algo que o Atlético não vive desde o trabalho do Paulo Turra em 2023, para falar bem a verdade. Ele inicia a temporada e é demitido em maio, né? Mas o Odair fatalmente termina o trabalho, vai a 6 meses e o último trabalho de 6 meses foi do Felipão em 2022, né? Estamos em 2025, quase 2026. 3 anos, né? E isso trouxe muito problema, isso para mim derrubou o clube. E acho que quando se tem um trabalho que mostra pontos positivos, quando se tem um treinador que mostra identificação com o torcedor, quando se tem um treinador que foi procurado por outro clube, este clube o Internacional, e desejou permanecer, desejou ficar no Atlético, e quando se tem um treinador que conseguiu encontrar até no mercado boas valências, por mais que não seja a função dele, nem deveria ter feito isso, mas precisou fazer e fez bem. Acho que dar uma pré-temporada e a chance do Odair de construir um trabalho longevo no Atlético, como foi o trabalho dele no Internacional, como foi o trabalho dele lá no Fluminense também, acho que é uma possibilidade que eu vejo com bons olhos, sim. Até porque, pensando em nível de investimento do Atlético para a próxima temporada, caso permaneça na B, achar um treinador no nível do Odair não seria fácil. E acho que o desconhecido é muito mais incerto, obviamente, do que o conhecido. E acho que é um Odair que seria um conhecido não perfeito, um conhecido com problemas, com imperfeições, sim, mas um conhecido que poderia dar regularidade o suficiente para o Atlético se colocar bem na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Ou quem sabe para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro num nível um pouco mais baixo, no nível de briga contra o rebaixamento, mas no nível em que o Atlético consiga competir, disputar e permanecer no contexto em que estiver, se subir a Série A.
que vocês acham? Comenta aí o que você acha sobre essa possibilidade do Odair permanecer ou não, como é que você avalia esses 5 meses do trabalho de Odair Hellmann. Eu evito responder aqui no YouTube, mas eu leio, tá? Eu leio tudo, a gente deixa o like quando lê o comentário de vocês. A crítica que você quiser fazer, faça, comente aqui, aproveite do espaço, porque a intenção é sempre criar uma comunidade de torcedores do Furacão aqui na Atretes, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, tamo junto, tá falhado, valeu!